Como você pode estar se sentindo triste em um momento que era para ser um dos mais felizes da sua vida? Hoje nós vamos falar sobre depressão na gestação e no pós-parto. Eu recebo a doutora Vera Tess, que é coordenadora do Ambulatório de Gestantes e Puérperas do Instituto de Psiquiatria. Doutora, muito obrigada por estar aqui, pela contribuição. Um assunto tão importante. Então vamos começar falando, doutora, qual é a porcentagem de mulheres que são acometidas por essa doença? Na gestação, tem uma diferença muito grande entre países desenvolvidos e países com restrições pobres, né? Nos países mais ricos é de 10 a 15% das mulheres na gestação, né, das gestantes com depressão, e no Brasil o dobro. Nos países em desenvolvimento, então, no Brasil tem um estudo muito interessante da Fiocruz mostrando aí depressão e é por volta de 25%, 26%. Já estava na população geral. Se você pega populações mais vulneráveis, porque está intimamente relacionado a condições socioeconômicas desfavoráveis. Então, se você pega populações mais favoráveis, essa prevalência é 30%, 40% na gestação. No pós-parto, também é mais ou menos isso. Então, historicamente, sempre acreditou-se que o pós-parto fosse o período de maior vulnerabilidade, de maior suscetibilidade para doenças psiquiátricas, principalmente para depressão. Não se investigava na gestação. Tem descrição desde a antiguidade de quadros no puerpério, de depressão e da loucura puerperal, né? Mas a gestação ninguém sabia nada, primeiro porque não se investigava, né? Então, na hora que começou-se a olhar para esse grupo, quer dizer, antes do pós-parto, aí se viu que também a gestação é um período de suscetibilidade e que é mais ou menos a mesma frequência. E por que você acha isso, doutora? De repente, uma falta de rede de apoio, de uma assistência já na gestação? Os fatores, assim, da onde que vem, né? Por que é tão frequente? Porque, por exemplo, depressão na população geral é por volta de 20% ao longo da vida. A gente está falando que é 20% em 9 meses, no caso da gestação, ou nos primeiros 6 meses, 1 ano, no pós-parto. Ou seja, é muito mais frequente. É o período de maior suscetibilidade, de maior risco para depressão, no caso da mulher, né? No período da vida dela, de maior suscetibilidade. E aí está relacionado a questões hormonais, tá? Essa flutuação hormonal a loucura absurda, né? Na gestação você tem o crescendo dos hormônios, e no pós-parto você tem despenca, quer dizer, os hormônios da gestação estrógeno, por exemplo, despencam, os hormônios da amamentação sobem. Então essa gangorra hormonal forma todas as mulheres já, ou mesmo quem não teve filho, por exemplo, o pré-menstrual é isso, né? Despenca um, sobe o outro. Desequilíbrio, assim, desequilíbrio. Né? Eu acho que todas as mulheres sabem e falam, gente, o que é isso? Sem controle, né? Você até teve filho agora, né? Eu tive minha segunda filha agora e eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito calma. E na minha primeira gestação, eu ainda estava numa viagem, eu estava no Egito e aí eu fiquei, assim, eu não sabia que eu tava grávida ainda, mas eu tava impaciente, não tava tolerando nada. Eu sempre, assim, relevei várias coisas, sabe? Tipo, alguém falava alguma coisa pra mim que eu não gostava, ok, deixava passar. E, assim, naquele mês, o meu marido falou, amor, você tá bem? O que tá acontecendo com você? Eu fui querer brigar até com um muçulmano lá, que quis, tipo, brigar comigo no avião. Imagina, num país que a mulher não tem respeito. Meu marido assim, amor, deixa que eu falo e tal. Eu disse, não, você quer o quê? Não sei o que. Eu fui encarar, né? Assim, fui bater de frente. E aí eu sentei no avião e falei, gente, não sou eu. O que tá acontecendo comigo? Aí quando eu voltei pro Brasil, eu descobri que eu tava grávida. Então eu falei, caramba, esses hormônios já mexeram comigo, né? Aí depois vem a primavera da gestação, né? O segundo trimestre, que você fica mais zen, tudo é mais tranquilo, não tem enjoo, né? Não, na maioria dos exatamente casos, né? isso, é bem então, isso mesmo. Tanto que o período de maior risco de ter alguma descompensação é no primeiro trimestre e no último trimestre. Porque o primeiro trimestre é essa mudança hormonal abrupta, e aí depende, tem uma variação imensa entre tem mulheres que ficam super bem na gestação, né, assim, de bem-estar físico, e tem muitas que ficam, aí tem aquelas no outro extremo que ficam péssimas, muito nauseadas, se sentem muito mal, enfim. Então isso é uma das coisas, assim, que muitas vezes se mistura, embora seja tão alto, né, pra você falar, na população, num país em desenvolvimento, aí 25% é muito. Você está falando de a cada 4 gestantes, se fosse feita uma avaliação, teria diagnóstico, que é uma loucura da quantidade, né? Tendo isso, mas é super subdiagnosticado.
por alguns motivos. O principal é que não é investigado. A consulta do pré-natal tem que avaliar a saúde da mulher, a saúde do bebê, mas não faz parte do protocolo do pré-natal perguntas sobre a saúde mental. É verdade. Né? Aí fica muito a critério do obstetra, que tem mais sensibilidade, tem mais contato, tem mais interesse de perguntar ou de perceber. Aquela gestante que está lá chorando, chama atenção, né? Mas eu digo de ter alguma investigação ativa, fazer parte. Então, primeiro tem essa questão. Segunda, tão importante quanto é o estigma. Então, assim, a gestação, como você estava falando no comecinho aí da entrevista, você tem uma visão universal, uma crença universal, de que é o período talvez mais sublime da vida de uma mulher, ou da vida de um ser humano. Imagina, você tá produzindo um ser humano, né? Tem uma coisa divina, né? Então tem esse olhar muito... Então, romantizado, assim, especialmente gestações, sei lá, planejadas ou desejadas, sabe, não foi planejada, mas ficou grávida, que ótimo, tô super feliz e tal. Aí, de repente, a gestante se vê mal, assim, é incompreensível. Então, para ela e para quem está ao redor. Então, tem um estigma muito grande para como que eu posso estar mal num período tão importante, numa coisa tão maravilhosa acontecendo. Então muitas vezes as gestantes não falam nada. Porque o primeiro trimestre também tem uma coisa que é muito ela com ela, né? Quer dizer, agora tudo bem que tem esses ultrassons super, que você consegue ver o bebê, o marido, o pai consegue ter, olha, tem um bebê lá, né? Porque antes era uma coisa... Não cai a ficha, né? Cai a ficha, né? Então, o segundo trimestre, não, você já tem uma barriga, o mundo já se relaciona com você como grávida. Verdade. Em geral, com mais cuidado, Sim. que é muito bom, né? Tem uma coisa, assim, muito... Você vê, é muito interessante, você vê uma grávida, assim, como mobiliza todo mundo, né? Sabe o que eu acho? Que eu converso com várias gestantes e elas sempre falam, poxa, o primeiro trimestre, que é um dos mais difíceis, que tá enjoada, não consegue ficar em pé, tá tonta. E aí ninguém sabe que você tá grávida, ninguém dá lugar pra você sentar, ainda ficam te olhando feio, você não tem prioridade em nada. Como, né? Eu acho que tinha que ter alguma coisa, assim, um chapéu, alguma carteirinha pra pendurar, um crachá, estou grávida, primeiro trimestre, cuidado. Né? Porque realmente é isso, aí ninguém sabe e você também não pode falar ainda, tem pessoas que ainda não querem divulgar, porque tem um risco de perda, né? Alta esse primeiro trimestre é bem complicado. E aí o terceiro começa o cansaço, a má digestão, dormir mal, porque a barriga não deixa, empurra pra cima, enfim, fica azia. Então também é um período que, com problema de sono, de alimentação, enfim, de várias coisas. E aí tem essa confusão. O que é um início de depressão? O que é uma depressão? O que é sintoma normal da gestação? Da fisiologia. Então, nos ajude, doutora. Como que a gente vai diferenciar isso? O que é um sintoma para a mulher perceber, para a rede de apoio, né, analisar e entender, poxa, eu acho que tá indo para uma patologia. Sim, se tem uma tristeza, porque a gente tá falando muito de depressão, mas a ansiedade, os transtornos de ansiedade, uma ansiedade não normal, uma ansiedade que a gente chama de patológica, também é muito mais frequente na gestação. Eu acho que primeiro assim, tristeza, desânimo, não conexão com aquilo que está acontecendo, pensamentos negativos, então muita coisa ou de rejeição ou até de negação, pensamento de morte, desesperança muito, assim, não tá valendo a pena. Aí esses são... Arrependimento de ter engravidado. Arrependimento de ter engravidado, mas muito assim, chorar muito. E fora isso, é um pouco ver a história da paciente, né? Um paciente que, por exemplo, nunca teve isso. Então, começa a ter esses sintomas, tudo bem, típicos da gestação, mas numa intensidade que ela não se reconhece. Porque muitas das grávidas, quando você vê, você fala, não, eu sei, eu vejo que é uma coisa que faz parte, assim, E outras falam claramente, não, tem algo que está acontecendo, porque eu nunca senti nessa intensidade, eu nunca me senti assim, ou não vem esses pensamentos, ou essa insegurança de que vou dar conta ou não, o questionamento, quero isso ou não. Começa uma série de coisas que não faziam parte dela, né? Sim. Então, quem já tem histórico de depressão, né, eu acho que tá mais propensa, como você falou, a desenvolver. Mas, então, por exemplo, quem nunca teve, qual que é a chave que vira assim? Então, você acha que é a questão hormonal? Por exemplo, tá tudo certo, eu tenho minha rede de apoio, eu fui uma gravidez planejada e, de repente, começo a sentir essa tristeza, né,
um arrependimento. E o que é isso? É uma questão hormonal, daí nesse caso? Quando a gente fala que tal paciente, mulher ou homem, mas enfim, no caso aqui, está deprimida, é porque ela tem uma série de sintomas, não é só uma tristeza, não só mais essa, tem uma série de sintomas numa intensidade tal que esteja causando sofrimento para a paciente e esteja atrapalhando a vida dela. Então, esse limite, assim, o que é o normal, o que é depressão, depende aí de uma investigação, onde você vai avaliar vários sintomas e especialmente a intensidade e quanto isso está causando sofrimento e está atrapalhando a tua vida. Então, por exemplo, uma mulher que nunca teve nada e começa a ter esses sintomas, eu acho que especialmente aí tristeza, choro, tem muito assim, o que eu fui fazer, por que eu fui engravidar, questionamentos, todos que não fazem parte dela, da história dela, e numa intensidade que está produzindo sofrimento. Ela fala, não estou bem. Né? Então, nessa situação, o que deveria, assim, acho que é o obstetra que vai ter acesso, seria estar investigando minimamente e encaminhando para uma avaliação. Pode até ser que seja uma coisa muito inicial e que depois, no segundo trimestre, já melhore, evolui, enfim, não se caracterize claramente uma depressão. Mas a maioria das vezes, quando tem esses sintomas, você já tem que começar a tratar. Para depressões leves, terapias estruturadas funcionam bem e podem tirar essa paciente, tratar essa depressão.